aqui em PDF para mandar para os amigos no Facebook, clica ali, pronto, é tua informação, é tua. Não precisa pedir, não precisa ofício, não precisa chegar lá para pedir, por favor, a informação é tua. Tu clica ali, cria um arquivo, em 5 segundos, é tua, tu pode cruzar os dados com o IBGE, tu pode fazer o que quiser. A informação é toda tua. Bom, vamos fechar agora ali, por favor. Não vou mais olhar o portal, isso aqui dá para ver um monte de coisa, dá para olhar as obras, dá para olhar horrores de coisa aqui. Vamos voltar para o PowerPoint lá, só para terminar, bem rapidamente. Aqui, voltando lá. Onde é que nós estávamos? Aquela tela do PowerPoint lá. Finzinho, senhores, prometo. Estou me apurando aqui, tá? Estão com pressa, não? Obrigado, obrigado. Então tá. Que bom que não estão, porque eu estou gostando muito de estar aqui, viu? Vamos lá. Não sei se perceberam que eu estou gostando muito de estar aqui com vocês. Ali, bota lá naquela tela da... Vamos lá, vamos ali que eu te digo onde é que nós estamos. Adiante, lá no portal, ali, aquele lá de cima, o de cima lá, aquele lá. Tá, esse aí mesmo, tá. Então, aqui é para ressaltar muito mais do que o tribunal fazer propaganda de si mesmo, como as nossas decisões são legais e o que a gente está fazendo, que também dá para olhar. Não é isso, importa isso aqui. Isso aqui é o filé mignon do portal. Isso aqui, que é o que o cidadão tem acesso e que pode, ele próprio, se ele quiser denunciar para nós, muito que bem, mas não precisa denunciar para nós. Se a merenda escolar está ruim, reclama na merendeira. O tribunal não precisa nem saber disso. Se ele for um promotor da comarca e dizer, olha, eu olhei no site do Tribunal de Contas a informação, e o promotor for lá e entrar com ação criminal, parabéns. Mas o tribunal podia ter faturado. Grande coisa. Não interessa para nós isso. Interessa que quando a gente for fazer auditoria de novo, aquela falha não exista mais. Até o dia que nós percamos o emprego, está tudo muito bem. Né? Se tudo ficar bem. Né? Bom, adiante, só para ir lá. Fruto disto aqui, olha o que aconteceu. Nós botamos esse portal no ar 1 ano antes da Lei de Acesso à Informação. 1 ano antes. Em 2010. Nós tivemos até agora 3 milhões de visitas no portal. A população gaúcha é de 10 milhões de habitantes. Visitantes únicos, 1 milhão. Visualizações de páginas, 17 milhões. Páginas, 5 páginas por visita, média 7 minutos olhando a página. Pessoas que foram e voltaram, gostaram do que viram e retornaram, os que voltaram são 2 milhões e meio. Certo? Olha como é que eram as visitas. 8 mil em 2010, 809 mil, 1 milhão, 1 milhão e 600. Páginas visualizadas, e olha as denúncias, é aqui que entra o negócio. Nós recebíamos 240 denúncias em 2010. Pulou para 3.709, foi para 4.853, em 2013, era parcial, foi a mais de 8 mil, e esse ano já passou de 1.000 e tantas. Vai bater 10 mil denúncias. E 10 mil denúncias nós não conseguimos auditar. 8 mil já não dava. E aí meus colegas disseram para mim, olha o que nós vamos arrumar, pessoal. Olha aí o que nós vamos arrumar. Nós vamos nos exibir lá no portal, e agora o pessoal está vindo nos procurar. E eu disse, azar é nosso. A gente se arrumou para ir para o baile, estão nos tirando para dançar, e não dá para reclamar de dor nas pernas. Azar. Não dá. Não dá para chegar para o pessoal, nós vamos fechar o portal, desculpe, Sociedade Gaúcha, nós vamos fechar o portal porque chegamos à conclusão que a tarefa é muito pesada para nós. Não dá, não dá. Então, o que nós pensamos? Bom, não dá, então nós vamos compartilhar essa tarefa, porque nós somos poucos. Nós vamos pegar essas denúncias e vamos filtrar, algumas nós vamos mandar para o controle interno, outras nós vamos auditar, as mais, porque algumas denúncias são contra o controle interno. Chega a denúncia denunciando o controle interno. Então, tu não vai lá avisar, olha, eu quero, tu explica. Não, a gente guarda para auditar. Mas tem muita coisa que pode ser resolvida pelo próprio controle interno. E tá bom, às vezes é um desvio funcional de cargo, um acúmulo irregular que tem que corrigir. Isso ele resolve, notifica o cara, ele resolve, tá bom. Não vira falha de auditoria para nós. Vamos distribuir esse negócio. Tem denúncia que a gente manda para a CGU, porque é um recurso federal, tem coisa que a gente manda para o TCU, porque chega, chove de tudo lá. Né? E outra coisa interessante, mais de 60% das denúncias que chegam geram falhas de auditoria. São denúncias boas, quentes. Tem muita vendita política, né, eleitoral, que é infundada, mas tem coisa boa que vem ali. Uma boa fonte de informação.
Mas isso o que acontece? Nós temos que compartilhar com todo mundo, porque a gente não consegue fazer sozinho. Bom, pela internet, só curiosidade, era só 10% pela internet. Agora é 90%. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem internet. Ninguém mais vai pessoalmente, é tudo pela internet. Bom, origem das pesquisas, a maioria de Porto Alegre, até São Paulo anda acessando lá o portal, municípios. Né? Bom, enfim, só para terminar. Tem as medidas, senhores. Tudo que eu disse é para chegar aqui. 3 medidas. Temos que atuar de modo preventivo, nós temos que cobrar dos agentes responsáveis pela execução, a correção dos desvios. Quem é que tinha que fazer a tarefa? Esse tem que ser cobrado. Se era o problema de calçamento, reclama da Secretaria de Obras. Se era o problema dos medicamentos, Secretaria da Saúde. Se era o problema da merenda escolar, a merendeira, a educação. Focando, mas indo nos responsáveis. E dar ciência aos órgãos de controle acerca das irregularidades, se não deu certo. Se o observatório foi lá, e cobrou e corrigiu, parabéns. Não deu certo, não deram bola para o observatório, pega essa denúncia, manda para o Tribunal de Contas. Manda para o Ministério Público. Se o Tribunal de Contas recebeu e não fez nada, vai para a rádio e fala mal do Tribunal de Contas. Claro, tem que falar mal de nós. Olha, eu dei a denúncia para o tribunal, dei a denúncia para o Ministério Público. E os caras sentaram em cima, vai para a rádio, vai para a TV, reclama. Vamos dar calor em todo mundo, até nos tribunais de contas. Claro. Né? Ou seja, ninguém assim é intocável, não, eu não. Não, todo mundo tem que prestar contas, inclusive os tribunais de contas. A sociedade tem o direito de dizer para nós, esse controle de vocês não presta, não quero mais vocês. Ela paga por isso, e pode não gostar. Então, nós temos que nos encaprichar, ou seja, para que a sociedade diga, pô, esses caras são legais, vale a pena manter eles funcionando. Porque se a gente ficar brincando de fiscalizar, eles podem fechar os tribunais de contas. Né? E fazem. Nós temos muitas coisas nesse paizão aí afora que eu sei. E nós temos os nossos defeitos também no tribunal. Tem coisa que precisa melhorar lá. E como a gente é meio autocrítico, a gente fica não, e criticando nós também lá. Então nós temos que multiplicar os braços da fiscalização com vocês, com a sociedade, com as ACIs, associações comerciais, com os empresários, com todas as organizações da sociedade civil, e que bom, observatórios sociais também. Mas todos devem se envolver nisso. Final, olha assim. Enfrentar a corrupção tem que ser sistemática, planejada, contínua e profissional. Não dá para fazer isso de vez em quando. Tem que ser sempre. Temos que nos antecipar ao fato, temos que definir as competências de cada ente e dar o dinheiro para eles fazerem, acabar com as mesadas federais. Isso dava uma outra palestra, essa questão da redistribuição dos recursos federais. A desmistificação do sigilo, parar com essa bobagem, principalmente quando se tratar de recurso público. A gente vai pegar os teatros da conta corrente da prefeitura, não do prefeito, no banco, e o banco não fornece, nem para o TCE. Por quê? Porque é sigilo bancário, que o Banco Central diz que é sigilo. Mas é recurso público, não é a conta da pessoa física. Isso é uma barbaridade, mas tudo bem. Adiante. Integrar as instituições, fazer atuação cautelar, evitar o dano, portanto, usar a tecnologia da informação, internet, não tem mais volta, compartilhar dados, buscar a eficácia das decisões, não adianta nada decidir, punir e não buscar o cumprimento, ampliar a transparência, fortalecer ouvidorias e corregedorias, agravar sanções, senão não funciona, a sanção tem que existir, senão as pessoas não mudam comportamentos, e profissionalizar a gestão, com concurso público, capacitação, e investir em educação, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Por fim, uma mudança cultural. Está lá o cara na sapataria, eu sei, há sapatos de outros clientes na frente, mas se você fizer o meu antes, eu te dou uma cervejinha. Esse é o jeitinho brasileiro, né? Que a gente acha que, não, isso a gente tolera, isso pode. Furar a fila pode. Mas isso aí é a raiz do problema nacional. Então, senhores, o mundo está nas nossas mãos. Eu comecei com o mundo, vou terminar com o mundo. Só para ficar poético aqui, tá? E vamos pegar o mundo de novo, desta sala, e comprimir para 100 pessoas. Certo? Só para brincar aqui, para fechar, porque isso aqui é impactante que nós vamos ver aqui agora. Se nós pegássemos o mundo e botássemos nessa sala, com as mesmas características do mundo, para 100 pessoas mantendo as proporções, nós teríamos o seguinte aqui. Nós teríamos 57 asiáticos aqui, 21 europeus, 14 americanos e 8 africanos. Nós teríamos aqui
Próximo, 52 mulheres e 48 homens. Nós, homens, adoramos essa conta. Está sobrando mulher no mundo. E, para nossa sorte, as mulheres nos deixam governar. Né? Nos deixam, porque se elas quisessem, elas tomavam conta. A nossa sorte é que elas não votam nelas. E aí, nós... Né? Espere, né? Exatamente. Mas as mulheres poderiam, se quisessem, são maioria. Né? 70 não brancos e 30 brancos. Tá lá os amarelos, lá, asiáticos. 70 não católicos e 30 católicos. Muçulmanos, budistas. 6 pessoas desta sala deteriam 59% de toda a riqueza do planeta. 6. Começa a ficar ruim. 80 pessoas morariam em casas com padrão precário, favelas. 80 pessoas desta sala. 70 seriam analfabetas nesta sala. O índice de analfabetismo na Índia, na China, é brutal. Apesar da China, mas no interior da China é grande. 50 seriam desnutridas. E uma pessoa só desta sala teria curso superior. Para que eu mostro esse negócio no finzinho? Eu gosto dessa tela, sempre eu uso isso. O que eu quero alcançar com essa tela aqui? Porque quando se considera o mundo assim, a necessidade de mudança é absurdamente aparente. Nós humanos, agora sim para fechar, nós humanos, para nos proteger, nós temos uma proteção psicológica, no sentido de relativizar as coisas, para poder viver. Senão ninguém dorme de noite. Se a gente fosse dormir de noite, com os problemas do mundo, ninguém dormia. Então a gente sabe lá, quando alguém diz, mas na África tem criança morrendo, na África, tu te choca com aquelas fotos da internet e tal, mas daí 20 minutos, meia hora, tu relativiza, eu estou morando na América, não estou na África. Mas no Haiti, lá depois do terremoto, nunca mais, aquilo é uma miséria. É na América Central, estou na América do Sul. Mas aqui na Colômbia, nas selvas da Colômbia, não sei onde, nos países mais pobres da América Latina, mas eu estou no Brasil. Mas no Nordeste brasileiro tem criança comendo calango e sopa de papelão. Eu estou no Rio Grande do Sul. Mas lá no norte do Rio Grande do Sul, que é a parte mais pobre do estado, tem tribos de índios, caigangues, crianças. Eu estou em Porto Alegre. Mas lá na Vila Maria Degolada, na Vila não sei o quê, tem favelados. Não, eu moro no bairro Bonfim, eu moro no bairro não sei o quê. Então a gente relativiza para viver. Mas quando a gente enxerga assim, no fundo, senhores, todos nesta sala somos aquele um ali. Não por causa do curso superior. Todos nesta sala, com eventuais diferenças que possamos ter, tem empresários, tem servidores, profissionais liberais, tem de tudo aqui. Né? Apesar de alguma diferença entre nós somos privilegiados no planeta. Nós somos aquele um ali, de orar. Então nós temos que fazer um pedacinho de... Vamos fazer nós. E vamos começar uma mudança em nós, nos nossos ambientes, aonde a gente dá o negócio. Entende? Ninguém começou do zero, isso é um processo. Então, a provocação que eu tenho no final para os senhores é isso. Mudem isso. Certo? E contem comigo, com o Tribunal de Contas, do que precisar. Muito obrigado, doutor Vantuir, por aceitar receber o nosso convite, e será sempre convidado com certeza, porque olha, até o tempo que passou e ninguém percebeu com certeza, e querendo cada vez mais, né? Certamente. E convidamos o presidente do OS de São José, o Jaime Klein, para entregar o certificado e a camiseta Área Livre de Corrupção para o doutor Vantuir. Aproveito para avisar que durante o jantar, o Dr. Vantuir poderá responder perguntas, já que não foi possível agora, né, pelo adiantado da hora. E eu sou uma fã do Dr. Vantuir, né? Ele é um excelente palestrante, né? É um exemplo de homem público, né, que a gente pode ter. Então, tomo mais a liberdade de lhe agradecer mais uma vez e pedir desculpas pelo adiantado da hora. Então, durante o jantar, nós vamos aproveitar para lhe incomodar e pedir algumas respostas. Então, muito obrigada. Eu agradeço e me ponho à disposição de todo mundo. E peço desculpas se eu me estendi mais do que devia. Obrigado. Durante o jantar, amanhã, depois de amanhã, por e-mail, por mensagens, né, doutor? No trabalho dos observatórios sociais,
no monitoramento da aplicação dos recursos públicos, temos constatado muitos absurdos em todas as áreas. Uma delas, que nos causa muita indignação, é a merenda escolar. Há muitos casos de desvio dos recursos e de não cumprimento dos contratos, deixando as nossas crianças sem a alimentação que lhe é de direito e necessária, né? Por isso, vamos abrir esse assunto para a discussão de toda a rede OSB, iniciando uma campanha em favor da moralização das licitações e contratos da merenda escolar em todo o Brasil. Convidamos para ser mediador deste painel o diretor executivo do Observatório Social de Brusque, o Evandro Gevaerde. Convidamos também para integrar este painel o representante do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, coordenador de Educação e Controle Social do Programa Nacional da Alimentação Escolar, Leomir Ferreira de Araújo. O empresário Elias Magurno, da cidade de Sorocaba, cooperador do Ministério Público de São Paulo na identificação de fraudes nas licitações de alimentação escolar. E o coordenador técnico do Observatório Social de Itajaí, o Jonathan Deus Nunes, com experiência no monitoramento de licitações e contratos da merenda escolar. Eu peço para que tomem seus assentos. Boa tarde a todos, é uma satisfação. Só um pouquinho, desculpa. Eu me esqueci e o Ney está lembrando. O Ney providenciou aqui, durante o intervalo, e pediu desculpa por não termos feito isso no painel, no primeiro painel, para que vocês possam utilizar as cadeiras aqui em cima, Evandro, em função da gravação e para melhor visualização das pessoas que estão lá no auditório. Tá certo? E enquanto eles se ajeitam aqui, eu aviso que o jantar será oferecido, será fornecido no próprio hotel depois do encerramento dos nossos trabalhos. Tá certo? Esses jovens estão aqui, senão eles vão embora. Eu gostaria, enquanto eles se ajeitam aqui, de chamar aqui para frente, pediria uma salva de palma de vocês para os jovens e adolescentes que vocês perceberam na entrada daqui. Eles são estagiários de um programa, eu perdi o papelzinho aqui, mas é um projeto chamado Crescer, é isso. Instituto Crescer. Então, para o reconhecimento e para o trabalho deles, eu chamo aqui a Dara, o Luiz, o Fernando, Janaína, Luana, Jardirã, professor, não sei se o professor está aí ou o professor não está aí, não, né? E o professor Evandro Luiz Paza. Então, sintam-se homenageados. Eles estão aqui gentilmente, voluntariamente contribuindo para esse evento. São jovens aprendizes. Certo? Muito obrigado. Agora sim, então, passamos ao painel. E o Evandro, que já é um expert e já participa sempre ali, porque ele é um dos que mais segue a risca, controlador de tempo, até pelo nosso horário. Então, Evandro, 15 minutos para cada painel. Boa tarde a todos, uma satisfação e orgulho estar aqui mediando esse importante debate. Felicidade também em rever amigos e ter a oportunidade de conhecer novos, né? Com certeza faremos amizades aí durante esse momento. Vou então, para dar agilidade nesse debate, passar a palavra para o empresário Elias Magurno, da cidade de Sorocaba, que é cooperador do Ministério Público de São Paulo, na identificação de fraude nas licitações de merenda escolar, para que faça as suas colocações. Rapidamente, eu quero me apresentar
como eu sou um empresário da área de alimentação, já estou nesse setor há 45 anos. Coincidentemente, estou contente aqui com o pessoal de Itajaí, porque eu instalei a primeira empresa frigorífica aqui em Itajaí, que hoje se chama Brasfrigo, em 1978. Foi o ponto de partida de todo o programa de congelados que se deu no sul do país. E também tive a honra e a oportunidade de trabalhar com o Sr. Vitor Tivita, da empresa que era o idealizador da Abril Cultural, no primeiro projeto de implantação de centrais frigoríficas e logística no Brasil e América Latina para a implantação de tudo que vocês comem de congelado que existe no Brasil. Esse projeto nasceu em Mairinque, em 1973, e se desenvolveu como uma espécie de um grande Sebrae da época, ensinando a Sadia, a Perdigão, as empresas grandes, menos a Nestlé, o que era fazer uma logística de produtos congelados no Brasil, que é hoje uma solução de distribuição e logística em quase todos os setores. Então, essa oportunidade que vem desde 1973, em alimentação, em logística, em processos, e todos esses processos que existem hoje e que são, muitos deles, utilizados na merenda escolar. Depois de largar a minha carreira de executivo, passando, inclusive, por essa região onde eu morei 5 anos, aqui em Camboriú, em Balneário. Para quem é daqui, eu morei na Avenida Atlântica, no 1230, e implantamos aqui uma empresa que na época se chamava Sesca, que foi o pontapé de tudo que se exporta, de frango, pescados e o que existe hoje aqui, que é eu fico extremamente feliz de ver que uma cidade, quando eu cheguei aqui, que exportava 2.000 toneladas de congelados por ano, hoje chega a exportar 2.400.000 toneladas de alimentos congelados, que me parece que essas últimas estatísticas da região. Então, eu me sinto muito à vontade para dizer o seguinte. Em 1997, em Sorocaba, eu recebo um telefonema que diz assim: Elias, aí na tua cidade estão fazendo uma maracutaia. E eu fui ver o que era. Era um processo que estava se iniciando em Sorocaba, 2 meses depois iniciando em Curitiba, que era o processo da terceirização da merenda escolar, que nada mais era do que o agrupamento de 2 contratos globais, um de mão de obra e outro de fornecimento total dos gêneros alimentícios. Considerando isso, eu apresentei ao prefeito, que tinha sido meu professor de educação moral e cívica, uma recomendação que ele verificasse aquilo, porque ele estava comprando gato por lebre. E que ninguém na prefeitura conseguia explicar. A única coisa que os secretários diziam: esse assunto de merenda é complicado, a gente não entende nada, alimento é uma coisa difícil de entender, então a gente vai passar isso para terceiros, eles cuidam de tudo, e a gente não tem esse problema. Bem, o prefeito viu aquela carta, mandou abrir um processo de calúnia e difamação. Eu respondi, confirmei tudo, fui à Câmara, fiz um relato sobre tudo. Câmara majoritária, eu aprendi que não funciona. Não entendia nada como um cidadão comum, executivo que sai de uma grande organização, apesar de ter um guru de administração chamado Vitor Tivita. Trabalhei aqui no Grupo Porto Belo com o Dr. César Gomes. Também fui executivo do Grupo BMG Financeira. Trabalhei com o dono, esse que patrocina todas essas camisetas que estão por aí no Brasil todo. E eu disse: cara, eu sou burro pra caramba. Não entendo nada. E eu tinha uma escola muito ferrenha, que é uma escola de executivos suecos, que todo esse negócio que eu falei de congelado eram suecos. Então, essa palavra corrupção também, para mim, não existia, porque não tinha caixa 2 nesses negócios que eu trabalhava. Mas, tudo bem, vamos lá voltar para Sorocaba na merenda escolar, que é o tema. Aquilo não resultou em nada, continuou, logo em seguida surgiu um segundo edital em Campinas. Sorocaba, na época, era 110.000 crianças, Campinas, 200.000 crianças. O pacote era muito maior, tal, e aquilo começou a crescer, chegou a quase 120 municípios no estado de São Paulo.
Passado muitos anos, em 2009, surgiu um processo, que hoje ele é público, depois quem tiver interesse eu posso mandar isso daí, porque eu pedi a permissão para verificar se podia divulgar. Eu recebo um processo da Prefeitura de São Paulo, onde estavam rolados o José Serra, Marta Suplicy e o Kassab. Esse processo foi muito divulgado, está na imprensa, para quem quiser ver, é só procurar processo da Prefeitura de São Paulo, tem muita informação. E lá, o trabalho do GAECO do município de São Paulo foi muito bem feito, a tal ponto de que eu dizia, nossa, mas tudo isso eu escrevi? Isso aí eu tinha escrito, isso aí eu tinha falado, isso aí eu tinha falado, tinha falado. Não contente de ver aquilo, e contente porque aquilo era um diploma daquela denúncia anterior, eu fui ao GAECO nosso, da região de Sorocaba, que congrega 51 municípios, mais ou menos, e disse, gente, eu posso divulgar esse documento ou não? Eles olharam tudo, ligaram para os promotores que subscreviam aquela peça jurídica e disseram, Elias, isso aqui está normal, está correndo, esse pessoal um dia vai ter que responder por isso. Como disse muito bem o nosso palestrante anterior, já foi, né? Isso aí já foi. Mas um dia, talvez alguém responda por aquilo. Aí eu disse, gente, posso divulgar? Pode. Então, olha a página 10. A página 10 dizia, tudo começou, um dos delatores lá do processo, tudo começou em Sorocaba, em 1997. Eu disse, pô, eu estou falando esse negócio, parece que o delator sou eu. Mas tinha o nome do delator lá. Um lobista que estava dizendo tudo o que se fazia, que o sistema divide-se a cidade, era em 3 lotes, cada empresa deveria ganhar um lote, e daquela forma que fosse combinado ali, dali para frente, tudo que se fizesse em termos de merenda escolar seria daquela maneira, dividido em lote, dividido em lote, dividido em lote, dividido em lote. Assim se sucedeu em Campinas, uma cidade grande, aí na Grande São Paulo foi se espalhando tudo, e quando se começou uma pressão em cima disso, esse pessoal foi ficando um pouquinho mais assustado. Aí eles vieram para onde? Santa Catarina. No governo do Luiz Henrique, se eu não estiver enganado, foi no governo dele, o secretário, não me lembro agora, acho que é senador, uma coisa assim, eles aceitaram o mesmo acordo, dividiram a merenda estadual em 5 ou 6 lotes, não sei, 5 ou 6 lotes, e a mesma coisa, e quem eram as empresas? As mesmas que estavam em São Paulo. Então, o filme era o mesmo. E sendo o filme o mesmo, o que a gente detectou? Gente, isso se alastrou. Teve um estado no Brasil, comentei isso com o Vantuir hoje, faço questão de tornar isso público, que fez uma devassa nesse pessoal, que foi o Rio Grande do Sul. Haja trabalho lá no Rio Grande do Sul. Mandaram esse pessoal, no ano de 2007, se expulsaram esse pessoal em termos dessa prática de terceirização. A Albanê de Peixinho, que é a diretora do Leomir, ela fala essa linguagem, a mesma linguagem que eu falo, contra esse procedimento. Ela é diretora do FNDE, mas ela diz com todas as forças, eu sozinha também não posso fazer nada. Então, agora, o que nós estamos fazendo? Lá em Sorocaba, no GAECO, ainda não temos o observatório formal, mas eu estou fazendo isso como cidadão. O pessoal diz, você está correndo risco, tal. Eu digo, o que eu vou fazer? Estou na chuva, já estou molhado mesmo, vamos em frente. Nós estamos... fizemos os requerimentos de informação, até para testar a lei de transparência. Eu estou fazendo um teste. Mandamos para 5 municípios de 14 terceirizações da nossa região administrativa. 5 municípios, pedidos de informações singelos, quais licitações que foram, qual o número, quem foi ordenador de despesa, quanto se gastou de dinheiro do município, do dinheiro do Estado, do dinheiro federal, para poder ter a possibilidade de convocar o pessoal do controle federal. E tem 2, 3 prefeituras que já está no segundo requerimento, nem bola deu para o processo. Então, para resumir, para terminar, que o tempo já está esgotado, como funciona rapidamente esse negócio? Sorocaba. O contrato é global, em 2 partes. A empresa que atende entrega os produtos com um romaneio, que não é um documento oficial nem legal. Quem recebe os produtos em cada escola são as merendeiras que trabalham para a própria empresa que está prestando o serviço na prefeitura, não muito diferente do que era aqui em Itajaí.
não muito diferente do que parece que foi em São José também. O modelo é igual, porque é como diz o pessoal do Tribunal de Contas de São Paulo, é o processo chapinha, copia e cola. Às vezes eles erram nas vírgulas, você identifica que é a mesma licitação da outra prefeitura. Então, nesse copia e cola, o processo é igual. E aí, quando a empresa ela entrega o produto, quem recebe é o próprio funcionário da empresa, através de um romaneio, no final do mês é que vai fazer as notas. Só que a curiosidade, até para ajudar os nossos amigos ali de São José dos Campos, que está em processo de terceirização, a curiosidade é que os novos contratos se apresentam numa figura tipo prestação de serviço, cardápio pronto. Sequer tem uma lista interna dentro da licitação com os referenciais de produtos e preços de mercado para dizer como será emitida a nota fiscal. Porque a nota fiscal que se emite no final, se vocês olharem nos processos de Itajaí, vocês vão verificar o seguinte, que a nota fiscal ela é nota fiscal de venda de gêneros alimentícios por unidade. E a outra nota é uma nota de venda de prestação de serviço, ou seja, não é uma venda de prato pronto, não é uma venda de uma merenda pronta. Se assim fosse, não haveria problema, não estaria falando nada aqui, porque teria sido contratado um prato pronto e faturado um prato pronto. Tem um exemplo clássico que ocorreu na cidade de Boituva, que confirma essas colocações. A prefeitura recebeu por romaneio, num período de um mês, 8,5 toneladas de carne. Quando se fez a multiplicação nas planilhas de prestação de contas, dos per capitas de carne versus quantidade de criança, não levando conta nem de ausência de crianças, a nota fiscal era 12,5 toneladas. Então, nada me tira da cabeça, nada justifica o porquê, como diz um promotor lá de Sorocaba, por que se estende o tapete vermelho para esse tipo de contrato? Como diz o pessoal, é o seguinte, um tapete vermelho você só se estende quando há um benefício do outro lado, para você ser recebido como rei. E também, uma outra coisa que se coloca lá com muita clareza é o seguinte, como que uma empresa X, num prazo de 2 anos, atinge 80 municípios? Essa velocidade de fazer 80 contratos de terceirização. Qual é o segredo? É só isso. Agradecer o empresário Elias Magurdo, desculpe. E também, esse assunto também é novidade, já vi o Jonas reclamar sobre isso aqui em Itajaí, eu não tinha entendido a amplitude da questão. E aproveito então para passar a palavra ao Jonas, para ele falar sobre a sua experiência aqui em Itajaí. Tá bem, rapidamente, praticamente confirmando isso que o Elias está colocando aqui, e como merenda escolar é um assunto grande e pesado, e é uma coisa que cai sempre nos nossos monitoramentos, né? E o Observatório tem a obrigação de ir lá e acompanhar a licitação e o desenvolvimento, mas é um esquema grande, muito poderoso, né? Itajaí, por exemplo, entrou nessa rota das terceirizações. Tiraram fora as merendeiras e a merenda escolar foi terceirizada. Então, a empresa Coan, que é conhecida no país todo, a ERJ, né, que era a detentora do contrato ano passado, participaram. São duas gigantes que ganham as licitações no país inteiro e ganharam aqui em Itajaí. Saiu o edital de licitação desse ano e aconteceu o seguinte, veio a ERJ, que era a dona do contrato, com mais 4 ou 5 empresas. A porta do salão da licitação estava aberta e eles ficaram no corredor e não entraram na sala. A agente de monitoramento do observatório foi perguntando, mas você não vai entrar? Você não é da empresa do ano passado, não vai entrar? Não, nós só estamos olhando, você não vai? Está começando, aí a comissão já está ali. Não entraram e forçaram para que a licitação fosse declarada deserta.
uma licitação de 18 milhões. E nós perguntamos, mas vocês não querem ganhar 18 milhões? Você não quer negociar com o município e ganhar 18 milhões? Não. E você conhece esse sujeito aqui? Não, não conheço. E a moça fotografando todos eles, né? E fotografou, inclusive, eles diziam que não se conheciam, mas entraram os dois juntos num táxi, depois os outros dois entraram no outro táxi e foram, né? Então, a licitação foi declarada deserta. Não havia competidores. Quando nós percebemos isso no observatório e analisamos assim aquela situação, nós já fomos direto no ponto da lei. Se a licitação é deserta, a prefeitura pode contratar diretamente. Pode fazer a contratação direta. Aí, então, independente de licitação. Nós já fomos para o Facebook e, declaramos a coisa, contamos a história toda nas redes sociais, fizemos aquele barulho grande para a prefeitura ficar sabendo que nós estamos acompanhando, porque havia envolvimentos internos lá de dentro. A prefeitura, então, para não contratar direto, abriu um segundo edital. Abriu o segundo, todo no prazo, a ERJ, que era a vencedora do contrato, em vez de oferecer os 18 milhões, veio com a proposta de 21 milhões. E fez uma proposta fora do padrão ali, propositalmente para ficar fora. Eram 4 empresas, a empresa ia empurrar uma empresa pequenininha na frente, uma Eireli, uma empresa individual, que não tinha nem panela, não tem fogão, não tinha o dinheiro para comprar o gás, né? Na semana seguinte, a ERJ veio e recolheu todo o material, todos os freezer, o forninho elétrico, a mesa, não sei o que, tudo, talheres, tudo, limpou as escolas e deixou aquela coitada lá assim daquele jeito. Lógico, a gente já viu que ela não ia conseguir executar o contrato, fomos lá na prefeitura, conversamos com o secretário lá, o chefe de gabinete do prefeito, e ele disse, realmente, eles não têm dinheiro, vieram aqui pedir apoio da prefeitura, para a prefeitura avalizar aí a compra do gás, né? E isso ainda está assim nessa situação, né? Isso foi agora, nesses poucos dias atrás. Na nossa pesquisa toda, nós localizamos lá o depósito da ERJ, da Coan, ali na BR, alugaram um galpão enorme para a logística dele de distribuição. São empresas grandes, com faturamento de aproximadamente 200 milhões por ano, e com previsão de passar para 300 ou 500 milhões no ano que vem, vendendo suquinho e lanchinho, né? Aqui o Estado, como diz o Elias, foi dividido em 5 regiões e loteado em 5 partes. Então, essas empresas, falando do RJ aqui, porque nós estamos num encontro nacional, mas estamos em off, né? A RJ e a Coan hoje, nós temos que fazer um seminário só disso. Na verdade, assim, a Coan está hoje impedida de participar de licitações. Vendeu 50% para a empresa CBA. A CBA de Jundiaí comprou a empresa RJ. Na nossa região, os 14 contratos que eram da Coan foram todos vencidos pela RJ, ou seja, quase que uma transferência total. E nesse sistema se paga de 10% a 15% de propina, que está comprovado no processo de São Paulo. Isso, apenas com esse processo aqui no Ministério Público de Jundiaí, de Itajaí, teria que botar esse pessoal para correr. Simplesmente colocar esse pessoal para correr daqui. A exemplo do que fez a Justiça Federal aqui de Santa Catarina, com o contrato de terceirização a nível de Estado. Então, esse pessoal hoje não tem a mínima moral, estou falando porque eu conheço o dono da empresa Coan, é um sujeito que não faz nada sem fazer os acertos, ele sabe disso, que eu falo para ele pessoalmente, não é uma questão é uma questão de conhecer há 16 anos essa história, a história é a mesma. Então, essa prosperidade que tem hoje
Já está, vou contar agora mais uma partezinha para vocês, eles estão agora quarteirizando a terceirização. Ou seja, quem não pode mais trabalhar, que é o caso da Coam, está procurando outras empresas para participar, como foi o caso em São Paulo agora de Porto Ferreira, mais 3 cidades vizinhas, pequenas cidades, que está entrando lá uma empresa X, uma empresa Y, uma empresa que não tem condição. Mas como que eles adquirem condição em 48 horas? Esse é o problema. Então estão terceirizando esse tipo de negociado. Bom, por aí, por essas coisas, vocês veem o tamanho da jogada e aonde nós vamos, onde é que nós entramos nisso, né? E nós temos que entrar. Nós chamamos lá a presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, a mulher também apavorada, assim, ela tinha que... ela recebia os relatórios só no último mês, antes de assinar, antes de levar para o Conselho, né? E assinava sozinha, porque os outros conselheiros... Um negócio assim, então é um campo que precisa ser monitorado. Se você imagina, a merenda escolar do município de Itajaí, 18 milhões, essa mesma empresa pega Blumenau, Joinville, toda essa região ao redor de Itajaí aqui, Balneário, muitas cidades. Você imagina já os outros milhões que ela não ganha só nessa divisão que eles fazem do mercado. É um grande cartel nacional, um cartel medonho, e o Ministério Público de São Paulo já promoveu esse processo, em outros lugares do país estão promovendo. O nosso interesse, quando nós fizemos a representação ao Ministério Público, colocamos todos os detalhes, as coisas que a gente tinha conseguido levantar, e pedimos a atuação do GAECO, justamente para fazer o levantamento, porque é uma zona perigosa, né? Uma coisa onde corre muito dinheiro e muitos interesses. E nós queremos que Santa Catarina também abra um processo investigativo dessa coisa da merenda, para ver se a gente consegue manter um pouco isso sob controle. Mas é um grande problema e um grande desafio para os amigos aí de todos os observatórios. Muito obrigado, professor Jonas. Bem interessante esse tema, acho que é de interesse de todos. A minha cidade não tem contrato ainda, mas se tiver, eu vou ficar muito mais cauteloso de agora em diante. Convido agora para fazer uso da palavra o representante do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, coordenador de Educação e Controle Social do Programa Nacional de Alimentação Escolas, o Leomir Ferreira de Araújo. O senhor pode usar o púlpito se assim desejar. Obrigado. Por favor, vai ficar mais fácil. Só conta tudo que eu vou precisar. Boa tarde. Primeiramente, queria dizer a alegria que é participar desse evento. Só depois do Coffee Break, ter a palestra que me tocou profundamente, já valeu a viagem de Brasília aqui. Já valeu ter convencido o Albanês de Peixinho de que os 15 minutos, que foram até aumentados por gentileza dos colegas, valeria a pena, e é só o início de um compromisso que vai ser aumentado com a FNDE e os observatórios sociais, com certeza. E eu tenho a missão de bater um recorde, que é apresentar o que a gente faz em 2 dias e meio, em 20 minutos. Só que... Exatamente. A minha maior motivação para bater esse recorde é que aqui tem pessoas que têm todo o interesse de fazer acontecer a política de alimentação de educação escolar. A política de alimentação, que é a segunda maior do mundo, que entrega 70 milhões de refeições por dia e que, inevitavelmente, é criticada e é fundamentalmente apontada como mal executada quando tem um jornal, quando tem uma notícia de que a merenda não chegou na escola, de que a criança ficou sem comer, de que um depósito contém alimentos estragados. Ainda tem gente que acha que falta dinheiro para a educação. É um panorama que é preciso ser trazido no início dessa fala,
que 53 bilhões de reais só para alimentação no Brasil é mais do que suficiente. E eu vou dizer por quê. Só que eu vou dizer por quê não para atender meia dúzia de pessoas na imprensa, ou não para fazer uma reunião de colegas. Eu já estou contando aqui com os novos colaboradores da FNDE para esse desafio. A gente vai entrar em um município agora, eu convido vocês a fazer isso. E como é questão de gestão, e gestão tem muito livro bom, os 10 passos para ser um bom gestor, 10 passos para um líder eficaz, 5 passos para ser uma pessoa de sucesso. Eu vou tentar resumir a palestra em 10 passos para o observador social. Pode ser assim? Então, vamos lá. Está certo aqui? Foi. A estrutura do PENAI. 40 pessoas para fiscalizar o serviço de alimentação para 5.570 municípios. Esse número mudou. Agora são... Tem quantas pessoas tem aqui? Umas 100? 140 pessoas para fiscalizar a alimentação escolar de 5.570 municípios. Então, vamos lá. Parte financeira. O gestor abre uma conta no Banco do Brasil, na Caixa, e vai receber o recurso direto do FNDE com base nesses preços. Se a criança é do ensino fundamental, se é do ensino básico, se a região dela, a escola dela é considerada quilombola, indígena, se ela tem frequência integral, meio período, tudo isso vai contar para a composição. Então, aqui vai o primeiro passo para o observador social. Ele vai acessar o portal do FNDE, que eu vou mostrar no final, www.fnde.gov.br, vai clicar em PENAI e vai ter acesso a partir do município de quanto o município dele que está fiscalizando, que está acompanhando, recebeu. Já está o cálculo feito com base no censo, multiplicado por cada item desse. Isso aqui são detalhes de como a execução acontece. E com o dinheiro na mão, o gestor tem que cumprir isso. Será considerada educação alimentar e nutricional o conjunto de ações formativas de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional. Resumo desse conceito é fazer com que a criança faça o seu próprio prato. Em Ilhéus, tem uma boa prática de crianças de 2 anos, 3 anos, fazem a refeição por método self-service. Ela sabe colocar a porção colorida de salada, de proteína, de carboidrato. Os professores só olham. Mas por quê? Porque a educação alimentar e nutricional é feita em sala de aula, é interdisciplinar, na aula de matemática, na aula de ciências, na aula de estudos sociais. Para ter educação alimentar e nutricional, a gente tem que mostrar mais fruta, mais verdura e menos alimento processado. O que vocês vão ver dificulta essa metodologia de descentralização, que é bom comentar, não é errada. O que o FNDE percebeu, o que o PENAI percebeu, é que, como os gestores não sabem utilizar esse instrumento, a gente já está pedindo, não faz. Você não sabe fazer descentralizado? É melhor nem tentar. Em segunda-feira, a gente teve reunião com a CGU já propondo isso. O relatório mostra que de 2012 para 2013, abaixou de 14% dos municípios para 8% os que utilizam descentralização. E a ideia é que se reduza a 0, se extermine. Não sabe, porque não foi bem aproveitado essa metodologia de descentralização de recursos para compra de alimentação. E aqui se explica por quê. Nos jogos tem que aparecer não mais o hambúrguer, mas a maçã, a banana. Ou seja, a nova discussão é que se não cria uma disciplina de alimentação saudável, mas que nas disciplinas já existentes, a alimentação saudável seja um tema discutido. Capacitação das merendeiras, produtos orgânicos, e aí vem o segundo ponto, a ser analisado pelo observador social. O programa aceita o valor de até 30% ao valor de mercado do alimento, se ele for agroecológico. E é uma questão de sustentabilidade que o programa apoia. Então, item 52,
Alface, o preço de mercado do alface é 50 centavos a unidade, aceito até 30% a mais em relação ao valor dele, se o alface vendido for um alface agroecológico, comprovadamente, porque como a gente já percebeu na palestra anterior, o que falta é documentação. Então, dizem, justificam que o alface é agroecológico, mas não tem um certificado, não tem uma comprovação, e aí que entra o nosso olhar. Mais demonstração de educação alimentar e nutricional. E aqui vamos ao segundo ponto. Por que fica tão difícil descentralizar? Por que centralizar o recurso na mão do gestor e ele ter o trabalho de fazer a licitação, as compras, é o melhor método? Porque ele vai ter que esbarrar nisso aqui. A nutrição exige um percentual de refeições e refeições que tenham um percentual definido, parâmetros definidos de vitaminas. Quando a gente fala em alimento processado, tudo isso fica mais difícil. Mas tem uma dificuldade, o observador, ele não é nutricionista, necessariamente. Como que ele vai analisar um cardápio? Como, por exemplo, que eu vou pedir para os senhores demonstrar para mim que num cardápio proposto tem 110 gramas de proteína, 32 gramas de vitamina A. Não vai ser necessário. É uma questão de metodologia. A gente não vai no cardápio, a gente vai em quem fez. Primeiro que todo gestor vai ter como auxiliar uma nutricionista.